Fala galera da base, como vocês estão, meus alunos preferidos? Vamos agora falar sobre bibliologia, aula 2 do nosso primeiro módulo. Texto base está lá em Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, a gente começa entendendo que o Senhor confia os segredos dele para aqueles que temem a ele e ele leva a conhecer a sua aliança. Você é um como eu que quer conhecer mais sobre os segredos da aliança do Senhor. Acredito que a Bíblia é como um diário, né? E a gente precisa buscar o dono do diário para que ele revele algumas coisas para que a gente possa entender. Se você pegar um diário aí do seu amigo, do seu irmão, de algum melhor amigo seu ou de alguma melhor amiga, e você lê o que está escrito no diário, provavelmente muita coisa você vai entender, mas outras coisas você vai ler e não vai compreender. Porque ela escreveu, a pessoa que escreveu num contexto diferente, ela estava com um sentimento diferente, então você precisa ser íntimo o suficiente para buscar dela e perguntar: o que você quis dizer quando você escreveu isso aqui? Então, bibliologia, a gente vai entender um pouco desse universo, dessa questão que é a Bíblia Sagrada, todos os seus livros, toda a sua estrutura e, como eu prefiro e gosto de dizer, o Diário de Deus. Introdução. Este livro é um guia, instrutor, confortador, encorajador e admoestador. Nada é mais misterioso do que o Espírito Santo. Portanto, a primeira parte de Hebreus 4:12 é verdadeira, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. É o Espírito Santo que infunde vida na escrita, dotando a Bíblia da incrível capacidade de transformar vidas. Só a Bíblia tem esse poder de fazer com que a palavra que esteja sendo lida, pregada, se torne viva. Você já, provavelmente, já passou por essa experiência, se não, você vai passar, de você ouvir alguém ministrando um texto bíblico, e você chegar em casa, ler ele, e o Senhor falar com você de forma diferente do que aquela que ele falou com o pregador, porque a palavra é viva e eficaz, né? Embora a Bíblia não tenha como finalidade provar a existência de Deus, pois ele simplesmente é. A Bíblia não está aqui para comprovar a existência de Deus, muito pelo contrário. Deus não precisa ser comprovado, ele é. Então, a Bíblia não é um livro para comprovar que Deus existe, não. A Bíblia é um livro contando a história de um povo no Antigo Testamento e a história continuada desse povo que nos alcançou através do Novo Testamento pela vida de Jesus e seus apóstolos e todos aqueles que escreveram. Mas ela não foi escrita para provar que Deus existe, não. É apenas o Criador infundindo através de páginas aquilo que ele é, contando histórias para nós através do povo que ele escolheu, né? A história oferece diversas argumentações que confirmam a veracidade da Bíblia, como a palavra de Deus. Entre as mais debatidas, destacam-se: primeiro, inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é divinamente inspirada, e essa inspiração a diferencia de todos os outros livros do mundo. É a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erros. A própria Bíblia reivindica a inspiração de Deus com a expressão "assim diz o Senhor", ou seja, a Bíblia de fato é um texto pensado através de alguém. A mente de Deus estava por trás daqueles que a escreveram, né? Ele mesmo diz através das suas escrituras pelas mãos de outras pessoas: assim diz o Senhor, como uma autenticidade divina que ocorre mais de 2.600 vezes em seus 66 livros. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada de teoria da inspiração plenária ou verbal, que ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. O fato de os escritores não agirem como robôs, mas usarem palavras de seu próprio vocabulário, comprova que escreveram a palavra de Deus sobre uma influência poderosa do Espírito Santo. Ou seja, foi de fato Deus quem inspirou esses autores a escreverem todos esses escritos sagrados. Ok? 2. A perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A chegada da Bíblia até nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Como que um livro composto de 66 pequenos livros podem ter atravessado décadas, centenas de anos aí,
para que chegasse até nós, 2 séculos, né? A gente já tem a Bíblia conosco. A gente sabe que ela foi escrita em aproximadamente 16 séculos por diferentes autores, e quando juntou, nós temos ela aqui conosco. Isso se torna ainda mais notável quando levamos em conta que esses homens tinham ocupações variadas, viveram em épocas e lugares diferentes, e muitos deles nem sequer se conheceram. No entanto, apesar dessa diversidade e dos variados estilos, os escritores produziram um único produto, poderoso e coerente. A Bíblia como um todo não apresenta nenhuma contradição doutrinária, histórica ou científica. Você não vai ver nenhum livro da Bíblia se chocando com o outro. Existe uma harmonia, uma unidade dentro da Bíblia Sagrada. A incrível harmonia entre esses livros é uma prova clara de que eles têm uma única origem divina. Eles demonstram que uma única mente, a mente de Deus, estava por trás de tudo, guiando os autores. Então, fica claro que a mente de Deus estava por trás de todos os autores. Por isso, cremos que a Bíblia foi divinamente inspirada. O testemunho do Espírito Santo. Quando alguém verdadeiramente aceita Jesus, aceita também a Bíblia, sendo a palavra de Deus. Isso acontece porque o Espírito Santo coloca na alma do crente a certeza de que a Bíblia é autoritária e confiável. Esse testemunho interior do Espírito Santo sobre as Escrituras é mais poderoso do que qualquer argumentação humana. Depois você lê lá a referência em João capítulo 7, versículo 17. Há um testemunho do Espírito Santo dentro da Bíblia. Ele testifica em nós tudo aquilo que nós lemos. Tudo que nós lemos na Bíblia, o Espírito Santo testifica. Se a gente lê algo precisando de resposta, ele testifica. Se a gente lê algo precisando de direção, ele testifica. Ele é o próprio testemunho daquilo que foi escrito. A influência universal e eterna da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. E sua influência positiva e transformadora nas vidas das pessoas e nas nações é inegável. Mesmo aqueles que não a seguem reconhecem o impacto benéfico que ela teve na civilização. Algo notável sobre a Bíblia é que ela tem um apelo universal. Quando alguém a lê, sente como se as palavras tivessem sido escritas diretamente para ele ou ela. Todas as culturas a consideram como sua herança espiritual. Ninguém a vê como um livro estrangeiro. Todas as nações que têm a Bíblia não sentem que a Bíblia é um livro estrangeiro, muito pelo contrário. Adotam a Bíblia como se fosse um livro pessoal e que, de fato, falam de si mesmos. Outro aspecto notável é a atemporalidade da Bíblia. Ela é o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, mais atual. Por mais de 20 séculos, o homem não conseguiu superá-la. É o único livro que continua cativando leitores independente de sua idade cada vez que é lido. Portanto, para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a leitura da Bíblia deve se tornar parte integrante de seu estilo de vida. Devemos compreender que, quando abrimos a Bíblia, estamos permitindo que Deus nos alimente com sabedoria, conhecimento e entendimento, fornecendo-nos uma fonte inesgotável de aprendizado sobre ele. A Bíblia é um livro universal e atemporal. Quem leu ela 50 anos atrás e lê hoje, percebe que ela é divinamente inspirada ao ponto de ter uma nova revelação daquele mesmo texto sagrado que foi lido. Então você precisa compreender isso, você precisa ter isso muito claro na sua mente. É um livro que há mais de 20 séculos ninguém conseguiu separar. Estamos aqui com esse presente há mais de 20 séculos entendendo que Deus, de fato, é o autor da Bíblia, é a mente pensante por trás das mãos que escreveram todos os manos escritos sagrados que compõem a Bíblia Sagrada hoje. Qual a estrutura da Bíblia? A Bíblia é uma obra composta por 66 livros que estão divididos em 2 partes. O Antigo Testamento, com 39, e o Novo Testamento, com 27 livros, com aproximadamente 40 autores. Os 39 livros do Antigo Testamento podem ser agrupados em 4 categorias. 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também conhecidos como Pentateuco da Bíblia. Esses livros tratam da criação, da lei e da formação da nação de Israel, a nação escolhida por Deus, né? 12 livros históricos que compõem ali Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Esses livros aqui, que são os livros da lei, eles compõem a história de Israel, desde o período dos juízes até o retorno do cativeiro da Babilônia. 3, a terceira divisão. 5 livros poéticos. Aí a gente vai ver nesse agrupamento Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são conhecidos por seu conteúdo poético e devocional. 4, a quarta divisão. São 17 livros proféticos, divididos entre profetas maiores, que compõem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que compõem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A distinção entre profetas maiores e profetas menores não quer dizer que um profeta era maior que o outro, não. Quer dizer sobre a quantidade de escritos de cada um desses profetas, ou seja, o nome profeta maior e profeta menor equivale ao tamanho dos livros e à duração dos seus ministérios proféticos. Para ficar bem claro aí, não é que um era maior que o outro. Vale ressaltar que diferentes tradições religiosas podem incluir livros adicionais em suas versões da Bíblia. Por exemplo, a Igreja Romana inclui 7 livros apócrifos e 4 acréscimos, totalizando 73 livros em sua edição. Já a Bíblia Ortodoxa Grega inclui 10 livros apócrifos e 4 acréscimos. Cada edição pode ter variações, como diferentes divisões nos salmos, ok? No contexto religioso, a palavra apócrifo significa algo que não é genuíno, ou seja, não é considerado autêntico ou inspirado. Esses livros adicionais, pela Igreja Romana, e por outras igrejas, como também a Igreja Ortodoxa, que acrescentaram alguns livros e tem outros livros a mais, nós não consideramos que esses livros que foram adicionados foi de fato divinamente inspirados. Isso fica para uma outra aula, mas basicamente tem a ver com questões históricas, questões de descobrimento. Há uma dúvida daquele livro que acrescentaram, se ele de fato foi escrito na época, no período da escrita, se ele foi uma cópia mal feita. Então, isso fica para uma outra aula, mas para que você entender por que nós não acreditamos que esses acréscimos são de fato divinamente inspirados, Dentre esses 27 livros no Novo Testamento, podemos destacar, Você já leu aqui que os 27 livros do Novo Testamento, nós vamos ler agora, podem ser organizados também em 4 grupos, dependendo do tema que abordam. A gente pode chamar os 4 primeiros de biografia, depois a gente tem um livro que conta uma história, temos 21 epístolas e depois nós temos um livro profético, que é o livro da profecia. Dentro desses 27 livros, a gente vai destacar os 4 livros biográficos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinópticos. As histórias se repetem com pequenos detalhes diferentes em cada um desses 3 livros, Tem uma certa semelhança ali nas narrativas. E o 4º é chamado do Evangelho da Revelação, porque ele conta a história, no caso de João, ele conta a história de uma forma mais singular, com outro olhar, com uma outra perspectiva, A gente vai ver que os evangelhos são de extrema importância na Bíblia, pois descrevem a vida de Jesus e o seu ministério. Todos os livros que precedem tratam da preparação para a chegada de Jesus, enquanto os que vêm depois explicam suas doutrinas. Já esses 4, que são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, eles de fato contam o Evangelho de Jesus. Mateus é considerado o Evangelho da igreja, A gente vai observar que dentro do livro de Mateus, ele foi escrito principalmente para instruir o novo povo de Deus. Mateus foi escrito principalmente para instruir o novo povo de Deus, especialmente os judeus de língua grega. Foi escrito pelo apóstolo Mateus por volta de 70 depois de Cristo e enfatiza o reino de Deus e a biografia de Jesus. Marcos é o documento mais antigo sobre a vida e obra de Jesus. Apesar de ter apenas algumas passagens exclusivas em relação aos outros evangelhos, ele desempenhou um papel importante na preparação de Mateus e Lucas. Foi escrito por João Marcos, colaborador de Paulo e discípulo de Pedro. Geralmente ele é muito conciso, claro e direto,
gente costuma dizer que o livro de Marcos ele é o famoso Tramontina, faca afiada dos evangelhos ali, porque ele tem uma abordagem mais direta, ele fala de forma mais clara, né? Ele fala de forma mais concisa, ele é bem mais reto do que os outros. Provavelmente ele foi escrito entre 50 e 65 depois de Cristo em Roma. Ele enfatiza Jesus como Filho de Deus e a sua obra. Lucas é predominantemente histórico e se destaca pela habilidade literária, riqueza de vocabulário e detalhes. Ele é muito detalhista, né? Alguns vão até dizer que Lucas, alguns apontam que Lucas ele era médico, por isso a escrita é muito detalhada, né? Ele costuma ter versões diferentes dos trechos compartilhados com os outros evangelhos. Foi escrito por Lucas, médico e colaborador de Paulo, com grande enfoque na história, provavelmente escrito entre 50 e 65 depois de Cristo também. Ele enfatiza Jesus e sua obra. Essas são algumas informações sobre a estrutura e os evangelhos do Novo Testamento. Cada um desses livros oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Já o autor do Evangelho de Lucas, embora ele permaneça anônimo, demonstra um domínio notável da língua grega. Apesar de a gente não conseguir comprovar e não ter nenhum apontamento de quem escreveu o Evangelho de Lucas, né, a gente percebe que de todos ele tem um domínio melhor da língua grega. Por isso ele demonstra esse domínio na fala, na escrita dele. Ele inicia seu trabalho com uma introdução literária que revela seus objetivos ao escrever. Os métodos que adota e suas conexões com outros contemporâneos que se aventuraram na mesma empreitada. Ou seja, o conhecimento de Lucas abrange todos os eventos importantes e incorpora pequenos detalhes que não encontramos em outros evangelhos. Entre os evangelistas, ele se destaca como o que mais se assemelha ao nosso conceito moderno de historiador, né? Então, o Evangelho de Lucas, apesar de a gente não ter uma certeza, um foco de quem o escreveu, a gente percebe que de todos os evangelhos, ele é o que tem uma língua mais culta, ele domina o grego com mais facilidade, né? Ele inicia o livro de Lucas como se fosse, de fato, uma introdução literária. Ele já revela ali na introdução, nos primeiros capítulos de Lucas, o que ele vai falar, né? E aí a gente vê que ele abrange ali, incorpora todos os eventos mais importantes, né? E coloca os detalhes ali, tudo com muito detalhe no Evangelho de Lucas, né? Eu até aconselho a você que está querendo ler a Bíblia, não sabe por onde começar a ler a Bíblia toda, eu te aconselho a começar pelo livro de Lucas. Você vai ter muitos mais detalhes ali no livro de Lucas do Novo Testamento. A obra de Lucas foi elaborada para uma audiência composta principalmente por cristãos de origem gentílica, ou seja, Lucas facilita a linguagem dele, né? Ele tem uma linguagem que domina de fato a língua grega, principalmente porque ele foi escrito pensando para pessoas de origem gentílica, ou seja, os não-judeus que estavam se convertendo naquela época. Quanto à data e ao local da sua escrita, a gente também continua impreciso, a gente não tem uma data exata, mas algumas sugestões vão dizer que variam, que ele foi escrito entre os anos de 60 a 95 depois de Cristo, em lugares como Corinto, Éfeso ou Roma, tá? O Evangelho de Lucas enfatiza a doutrina de Jesus como o Messias que cumpriu de forma perfeita o plano salvador de Deus. Então, em contraste, a gente precisa entender isso, que os evangelhos, eles estão ali para contar uma narrativa, né? Para contar essa história, para serem, de fato, mais contundentes possíveis ali para introduzir o Novo Testamento. Em contraste, o Evangelho de João assume uma abordagem teológica, intensa, concentrando-se especialmente na pessoa de Jesus e na fé que as pessoas depositam nele. É uma narrativa em comum e talvez a mais valiosa entre os 4 evangelhos. Também conhecida como o Evangelho da Revelação, ele foi escrito posteriormente aos evangelhos sinópticos, tá? Ele difere ao não incluir parábolas e ao destacar apenas 7 milagres, sendo 5 deles exclusivos deste livro. Ou seja, o livro de João cita 7 milagres. Dos 7 milagres, 2 são sinópticos. A gente já leu eles nos outros 3 evangelhos. 5 você só encontra no livro de Lucas. Você só encontra no livro de João. Ok? João escreveu este evangelho na sua velhice, em Éfeso,
provavelmente no final do primeiro século. Ele se autodenomina o discípulo amado e nos apresenta um Jesus diferente daquele que encontramos nos outros evangelhos, quase como se mostrasse a essência do Mestre, sua ênfase na pessoa de Jesus e em sua figura como Senhor e Salvador. Por fim, o livro de Atos dos Apóstolos tem como objetivo registrar a história da igreja primitiva, seu modo de vida e a disseminação do Evangelho. É considerado uma continuação do Evangelho de Lucas e descreve eventos de grande relevância, como a descida do Espírito Santo no Pentecostes, os discursos de Pedro, a morte de Estevão, a conversão de Paulo, a unidade e a perseguição enfrentada pela igreja. Entre outros, disse que Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que continua a ser escrito até os dias de hoje. Então, o livro de Atos não tem um ponto final. Eu e você continuamos a escrever na nossa história os atos cristãos, bíblicos, através da nossa vida aqui na Terra, ok? A estrutura do Novo Testamento segue com 21 epístolas, né? As epístolas ou cartas, né? Também pode ser chamada de cartas, são um conjunto de 21 escritos que vão de Romanos a Judas. Elas abordam a doutrina da igreja e são geralmente classificadas em 9 e são direcionadas à igreja, incluindo Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Cada uma dessas cartas oferece instruções e orientações específicas para a comunidade cristã a qual ela foi direcionada. Então, as cartas são doutrinas específicas para aquela galera que foi escrito especificamente, ok? Existem 4 cartas dirigidas a pessoas, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 4 cartas foram de fato escritas para Timóteo e para Filemão e para Tito. Uma carta direcionada aos hebreus cristãos, chamados de hebreus, para essa galera aí que recentemente havia aceitado Jesus. E 7 cartas são destinadas a todos os cristãos, a todos, que é Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, né? São destinadas aos cristãos novos ali. Essas cartas também são conhecidas como epístolas universais, católicas ou gerais, embora 2 delas sejam dirigidas a pessoas específicas, como 2 e 3 João. O apóstolo Paulo se destaca como o autor mais famoso do Novo Testamento. Ele tem 13 epístolas autênticas, enquanto os demais escritores contribuem apenas com 8. Isso é notável especialmente quando consideramos que Paulo não foi um dos que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Ele próprio afirma que seu ministério foi diretamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 12. Há também na estrutura do Novo Testamento um livro profético. Esse é o livro de Apocalipse, também conhecido como livro da revelação das coisas que hão de vir. Ok? A gente precisa concluir dizendo que o tema central da Bíblia é Jesus. No Antigo Testamento, há diversas referências à sua futura vinda, enquanto no Novo Testamento é descrita a sua obra, doutrina e o seu retorno glorioso. Se olharmos de livro a livro, sempre o encontraremos presente. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher, e em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Podemos resumir os 66 livros da Bíblia em 5 palavras que definem sua história. Primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento, com 39 livros, prepara a humanidade para a vinda de Jesus. Segundo, manifestação. Os evangelhos relatam sua manifestação na terra e seu ministério. Terceiro, propagação. O livro dos Atos dos Apóstolos relata a propagação do seu evangelho pelos seus seguidores. Quarto, explanação. As epístolas fornecem uma explanação profunda de sua doutrina. E 5, consumação. O Apocalipse aborda todas as coisas que foram preditas através de Cristo. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus, merecedora de nossa total aceitação e confiança. Seus ensinamentos são verdadeiros e formam a base de nossa doutrina e fé cristã. Preciso encerrar essa aula dizendo para você que a Bíblia de fato é um manual. Se você tem dúvidas daquilo que Deus está falando com você, procure no manual, porque ele vai afirmar e atestar.
A Bíblia, de fato, toda a sua estrutura aponta para Cristo. O nosso alvo é Ele. Tudo veio dele. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Essa foi a aula de Bibliologia. Eu te espero para a nossa terceira aula, que vai falar sobre o senhorio de Cristo. Não deixe de fazer os exercícios de fixação. Mande para o nosso e-mail aqui para que a gente possa corrigir e devolver o seu exercício com tudo corrigido. Valeu, galera da base. Te aguardo na próxima aula.